A gente agora quer falar de um assunto, né, que trata exatamente de um velho ditado que se diz, né, a primeira impressão é a que fica. E a gente, para falar desse assunto, a gente quer convidar um pastor que é filósofo e ele também é teólogo, que é o pastor Márcio Moreira, da Segunda Igreja Presbiteriana Unida de Belo Horizonte. Pastor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tá bem, Bom pastor? dia. Bom dia, pastor. Prazer em revê-los. Deus te abençoe. Amém. Fique à vontade, se quiser um suco, O senhor quer um uma suco ou água. uma água, pastor? Bom, todo mundo conhece esse ditado, né? Fico aqui mesmo? A primeira impressão é que fica, e a gente quer entender, pela sua experiência aí como pastor, como psicólogo e teólogo, se verdadeiramente a primeira impressão é a que fica, né? Bom, então já estou aqui com muita alegria, voltando aqui, a Rede Super, tá? Mas, na verdade, eu estou pensando na aparência, né? A aparência dessa mesa aqui está impressionante, né? Tá bonita? Essa é a primeira impressão, né? Essa é a Foi primeira boa. impressão. Tudo ao dispor do senhor, É, viu? a primeira impressão. Então, se ela é a primeira que fica, eu estava lembrando hoje, ontem, que há duas pessoas que eram parentes, mas que estão aí na história da salvação. Jesus e João Batista. Veio João Batista, que não comia nem bebia, diziam, tem demônio. Vem o Filho do Homem, que é ele próprio, Jesus, né? Foi Comilão, taxado beberrão. como comilão e beberrão. Então aí está a aparência. A aparência de João Batista é aquela aparência de uma pessoa que comia insetos no deserto, né? É isso aí. Até um padre há mais de 40 anos, ele fez uma pesquisa para ver se esse texto bíblico era verdadeiro. Quando chegou à conclusão de que realmente João Batista comia insetos. Há mais ou menos 10 anos lá na Califórnia, tinha restaurante para comer insetos. E hoje isso é divulgado, mas voltando então à questão da aparência. É um perigo enorme a gente então julgar a qualquer pessoa pela aparência. Então vamos dar um exemplo agora das igrejas. Sim. Eu que estou com 50 anos como pastor. Né? Uau. Então havia situações em que determinado tipo de roupa não podia entrar na igreja, no templo, né? Essa transformação que está acontecendo agora, eu participo de muitas celebrações ecumênicas de formatura, então você fica vendo a roupa das formandas principalmente, né? Porque nós homens vamos focalizar na aparência das mulheres, não é isso verdade? Hein? Em geral, é verdade, sim. em geral é assim Hoje em dia a mesmo, coisa né? tem mudado muito, mas em geral sim. Então, você vê a aparência de certas roupas, né? É que está em primeiro lugar. Mas como é que eu vou fazer uma crítica ali, se eu estou celebrando junto a um padre, a respeito da aparência dessas formandas? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas então, o que nós corremos o risco é de julgar pela aparência física da pessoa, ou pelo timbre da voz, ou pelo penteado e assim por diante, não é? Então hoje há pessoas ainda, né, há jovens que estão com cabelo comprido, homens. Coisa rara que acontecia antigamente. Mas hoje passou a ser quase algo comum. Barba, né? Uhum. Eu deixei barba Não, eu deixei cavanhaque. Durante 3 anos, uma senhora saía do templo do culto da manhã e dizia: por favor, pastor, raspa esse cavanhaque aí, tá horroroso. Outras pessoas achavam bom, Legal. né? E houve uma época aqui no Brasil que usar cavanhaque, segundo a aparência, era uma coisa perigosa. Uhum. Sabe por quê? Por causa do Fidel Castro Che Guevara. e o Che Guevara. Olha Então, qualquer cristão, católico, evangélico, protestante, vamos dizer assim, que usasse cavanhaque Ou barba, né? ou barba, Até hoje é sinal de revolucionário. e isso era sinal de revolucionário. Olha, descobri. Quando, na verdade, a barba, né, fazer a barba todos os dias, como eu faço, é uma coisa que ruim, né? A De vez em revolução quando também é você fazer a tira. barba todos os dias, pastor, porque só Jesus Cristo. Agora, o senhor acha que o fato da primeira impressão ser a que fica na cabeça das pessoas, né, no dito popular, o senhor acha que isso dificulta as relações interpessoais, que as pessoas elas sempre vão querer mostrar uma coisa que não são para criar uma boa impressão? Sem dúvida. Olha, a questão da moda hoje, principalmente feminina, mas não só feminina, né, mas masculina, hoje a quantidade de evangélicos que estão em indústrias, né, de roupa masculina ou feminina, né, e assim por diante. E havia, e ainda há uma igreja no Brasil, salvo engano, que não aceita que as mulheres vão à igreja
com determinado tipo de roupa. Até hoje essa comunidade existe. Eu admiro essa comunidade, é um pessoal evangelizador mesmo, fora de série, mas ainda permanece com uma tradição que hoje é incrível. Eu era pastor no estado de São Paulo há 5 anos atrás. Uma jovem dessa igreja, ela podia andar de calça comprida de bicicleta na cidade, mas não podia ir com calça comprida ao culto. Então isso realmente é uma problemática hoje, porque a aparência da pessoa é julgada. Agora, há pessoas que vão para os templos, né, como se fosse então para uma praça esportiva ou uma festa de outra natureza. Então essa situação hoje é difícil de você fazer uma avaliação, porque na verdade o grande problema e a grande preocupação nossa deve ser com a hipocrisia. Né? Nunca sermos dominados pela hipocrisia. Agora, normas acontecem em todas e quaisquer igrejas. Claro. Então, até no seu entendimento, pastor, a gente tem que tomar muito cuidado com os pré-julgamentos. Talvez essa temática seria uma temática que incentiva o pré-julgamento. Você olhar, como Samuel fez, inclusive, quando vai ungir o rei. Vai ungir o rei? Ele olha e fala, olha, certamente é esse aqui. O cara é bombado, o cara é bonito, o cara é igual o Jean. Aí ele fala, certamente é esse aqui. Julgou segundo a aparência. Exato, julgou, então. E Deus dá-lhe uma bronca. E Samuel, um homem que é quase que irrepreensível diante de Deus, né? Um santo do Antigo Testamento. Exato. Agora, hoje então, o senhor acha que no meio cristão isso é uma problemática maior do que fora dele? Porque os cristãos, como têm valores, têm princípios e costumam querer viver, né, segundo esses princípios, é mais fácil também que ele julgue de acordo com a aparência ou a primeira impressão, mais do que outras pessoas? Ah, sem dúvida. A minha geração usava o termo usos e costumes. Né? Então isso continua existindo. As palavras são outras, mas continua existindo. Há uma igreja aqui em Belo Horizonte, super evangelizadora, mas na verdade os jovens, para entrar no templo, eles não podiam entrar de mãos dadas. Isso são 15, 20 anos atrás. Eu passei por essa igreja outro dia, passei no ônibus, né? Estão vendo lá os jovens de mãos dadas, né? Fora da igreja, entrando no templo também de mãos dadas. Então isso já é uma transformação de usos e costumes. Sim. Eu morei em Portugal durante 5 anos, numa cidade do interior, ao sul de Lisboa, 200 quilômetros mais ou menos, uma comunidade que tinha 90% de mulheres. Daquelas mulheres sofredoras de antigamente, né? Por causa da ditadura que existiu em Portugal. Sim. Tá? E quando eu chego lá, já estava começando essa questão da televisão, então já está muito aperfeiçoada em Moura, lá no Baixo Alentejo. Então o que acontecia? É que para aquelas senhoras que eram viúvas, elas continuavam usando a roupa preta. E para você tirar isso da cabeça delas, que isso, ao respeito à pessoa falecida, seja o marido, seja um filho ou uma filha, né? É que era o mais importante. Mas existia essa tradição. Mas ao mesmo tempo, as jovens e as adolescentes que iam à igreja já estavam, e as crianças já com roupa bem moderna. Conviviam bem, quebrava a tradição, quebrava a questão de julgamento segundo a aparência. Minhas tias em Lavras, na minha terra, né? Durante o falecimento da minha avó, a avó paterna, eu tinha 6 anos, lembro delas usando a roupa preta até a própria morte de cada uma delas. Uau. Porque era uma tradição naquele tempo. O senhor acha que... Se julgava-se segundo a aparência. Sim. Elas estavam cumprindo um uso e costume que dificilmente você vai encontrar na Igreja Católica hoje, esse estilo. Sim. O senhor acha que a cultura, ela é muito forte na influência? Eu li uma pesquisa uma vez que diz que nós levamos de 2,4 segundos a 4,6 segundos para analisar uma pessoa e entender se dali pode surgir um relacionamento. Em outras palavras, se a gente está interessado em ter um relacionamento com essa pessoa, de 2,4 segundos a quase 5 segundos para fazer um pré-julgamento. Será que a gente não está fazendo uma análise cultural, por exemplo? Porque às vezes a gente pensa o seguinte, a pessoa que é uma pessoa que tem uma cor diferente da nossa, em geral, né? Ou tem uma classe social diferente da nossa, uma pessoa tem um nível intelectual diferente do nosso,
né? A gente analisa o português que ela está falando e aí a gente tende realmente, influenciado pela cultura, a fazer, a imprimir uma ideia errada da pessoa, né? Então, você acha que a cultura ela pode atrapalhar ou ajudar nesse caso? Pode sim. Eu não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas eu vou contar a minha experiência em Lavras, minha terra, não é? Eu praticamente nasci dentro do Instituto Gamo, colégio presbiteriano, não é? Meu pai trabalhou lá durante mais de 40 anos, eu fui do jardim da infância até o terceiro científico. Quando eu chego ao terceiro científico, qual que seria... Terceiro científico nem fala mais, né? O ensino médio, o último ano, né? Terceira série do ensino médio. Então eu estava, ou viria para Belo Horizonte para a educação física, ou ficaria em Lavras fazendo agronomia na Exalde antigamente, que hoje é a universidade, né? Era a Escola Superior de Agricultura de Lavras, que hoje é transformada então numa universidade, a Universidade de Lavras, né? Então aí, cheguei até o terceiro mês antes de dezembro. Aí que veio então o meu despertamento para a vocação pastoral. Mas nesse meio tempo eu treinava natação no Lavras Tênis Clube. E eu vim para Belo Horizonte para a competição no Lavras Tênis Clube. Era um domingo. A competição final era no domingo. Tinha sábado e domingo. No Minas Tênis aqui. Aí eu disse para o meu técnico de natação, no domingo eu não posso competir. Por que, pastor? Porque é o dia do Senhor. Ah, para quê? Tive o maior problema de consciência. Porque nadar no domingo, assistir jogo de futebol no domingo, não era considerado pecado não, mas era uma tradição, era um uso e costume que os missionários norte-americanos trouxeram para o Brasil, tanto para a presbiteriana, metodista, batista e assim por diante. E aí eu tive problema de consciência de competir no Minas Tênis Clube, por causa da guarda do domingo. Então, quando eu veio para Belo Horizonte, no mês de janeiro de 1958, o presbitério reunido, eu vim para outra competição aqui, competição de atletismo lá no DI. E aí o outro técnico, eu falei para ele, no domingo eu não posso participar. Eu vou participar na quinta, sexta e sábado. Domingo, definitivamente não. Pronto, o que aconteceu? Um colega meu machucou a perna na corrida 4x100 de atletismo. Aí o técnico de natação, com aquele carioca, com aquela bicaria toda. Não, Márcio, é o seguinte, você vai para a igreja, vem, compete e volta para a igreja. E a bicaria dele, né? Eu fui ao DI, voltei para a segunda igreja presbiteriana. À tarde eu fui para a primeira presbiteriana, onde era a reunião do presbitério, sul de Minas, com a consciência pesando. E se alguém ficar sabendo? Eu não teria sido aceito, muito provavelmente, eu teria sido disciplinado, ou não teria aceito para ir para o seminário de Campinas em janeiro de 59. Pois é, e as pessoas, vejam só, elas não poderiam julgar o seu caráter, por exemplo, por causa de um comportamento como esse. Justamente, né? Mas existem as normas. Hoje em dia seja até louvável, né? Até louvável.